Eu vou dividir a exposição desse capítulo em 3 partes. Os detalhes da narrativa, depois o chamado e depois a ordem para a santificação. Os capítulos 19 e 20 do livro do Êxodo, eles são o coração do livro. Na verdade, muitos intérpretes chegam até a dizer que todo o coração do Pentateuco está nesses 2 capítulos, 19 e 20 do livro do Êxodo. Esses capítulos, eles são extremamente importantes porque eles vão exatamente demonstrar a nós ou apresentar a nós algo que ainda não havia acontecido até então. Os irmãos devem lembrar que o povo de Israel passou 430 anos na escravidão egípcia. Então, o povo estava muito acostumado com a escravidão e, ao mesmo tempo, o povo conhecia bem os deuses do Egito. O Senhor libertou o povo e, por 3 meses, o povo tem experimentado demonstrações do poder, da graça e da misericórdia divina. Mas o povo não conhece o Senhor ainda. O povo vai conhecer o Senhor. É por isso que a palavra nos diz no verso de número 4 que o Senhor disse, que trouxe o povo nas asas da águia para se chegar a Ele. Posteriormente, nesse mesmo capítulo, o Senhor então chama Moisés e ordena a ele todo o procedimento que deveria ocorrer. E o texto nos diz então que quando no 3º dia, mesmo diante de uma cena pavorosa, uma montanha está tremendo, ardendo em fogo, trovões e relâmpagos para todo lugar, uma nuvem extremamente densa e escura está sobre o monte, há um toque de trombeta altíssimo que não provém de Israel. As trombetas estão soando no cume do monte. O texto então diz que Moisés tira o povo do arraial, ou seja, das suas cabanas lá, do seu acampamento. Ele tira o povo do arraial e ele leva o povo para se encontrar com Deus. E então o povo vai ao encontro do Senhor, o povo vai conhecer o Senhor, o povo vai se encontrar com o Senhor. Então, o povo precisa conhecer quem é de fato o Deus que os salvou. E eles precisam conhecer esse Deus que os salvou, não apenas por demonstrações de seu poder e de sua glória, mas eles precisam conhecer quem é o Senhor nos termos da aliança, ou seja, nas palavras da aliança. Eles precisam, em outras palavras, conhecer o Senhor dentro de um relacionamento. Até então, eles sabiam do Senhor por conta das manifestações de seu poder, mas agora eles vão conhecer o Senhor de uma forma mais íntima, mais pessoal, porque eles vão conhecer o Senhor dentro de um relacionamento. O texto também nos disse que esse é o 3º mês da saída do povo de Israel e o Senhor conduziu o povo até a península do Sinai. Os irmãos devem lembrar que quando o povo estava no Egito, Moisés disse ao povo, vocês vão sair da terra para se encontrar, para celebrar festa ao Senhor. Essa foi a palavra de Moisés, inclusive para o próprio faraó. Então o Senhor está cumprindo a sua palavra. O povo de fato agora vem para esse momento de encontro, de celebração. Mas há um detalhe nesse texto muito interessante. O detalhe nesse texto, que marca exatamente ele como o coração do livro, é que nós vamos ter o primeiro culto no deserto. Então nós estamos há 3 meses fora do Egito, mas nenhum culto foi celebrado ainda, propriamente dito. Esse será o primeiro culto celebrado
o primeiro culto da libertação, né, do povo liberto, o primeiro culto, então, no deserto, é aqui que ele será celebrado, nesse momento de encontro com o Senhor, nesse momento de apresentação de quem é o Senhor. O texto também nos diz que os detalhes que foram trazidos pelo Senhor ao povo precisavam marcar no coração do povo não apenas algumas questões geográficas, por exemplo, mas o povo precisava de fato conhecer esse Deus que era gracioso e santo, cheio de glória, mas também cheio de misericórdia. Notem comigo no verso de número 6 e 7, aliás, no verso de número 5, quando o Senhor disse a Moisés: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, né? O meu tesouro estimado, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No final daquele mesmo momento, a partir do verso de número 20, Moisés está lá no cume do monte, o Senhor disse: agora desce e anuncia ao povo que não suba. E Moisés então, talvez não entendendo a princípio, ele disse: mas o povo não vai subir, porque o Senhor já proibiu e eu já disse que não pode. Notem que no verso 24, a Bíblia diz: replicou o Senhor com Moisés: olha, lembra da condição para ser meu tesouro particular? É obediência e santidade. Então só desça e depois suba. Então isso é muito interessante a forma pedagógica como Deus está ensinando agora ao próprio profeta o que de fato caracteriza-se como uma propriedade peculiar do Senhor. O que de fato marca aqueles que pertencem ao Senhor como seu tesouro estimado. Obediência e santidade. Então o Senhor disse: só desça, ou seja, só obedeça. Eu sei o que eu estou dizendo. A tentação de querer ver o que está no cimo do monte, no cume do monte, será talvez mais forte do que a minha ordem. Então desça, relembre o povo, depois suba. Então, esses detalhes da narrativa apresentam para nós essa parte do culto que vai ser celebrada, não é? E essa parte bendita que o povo precisa conhecer acerca desse relacionamento com esse Deus santo que é glorioso e cheio de majestade. Em segundo lugar, agora tratando especificamente sobre o chamado, notem que, como eu disse, esse será o primeiro culto no deserto. E então, no versos de número 3 até o verso de número 6, o Senhor vai ensinar o que é o culto e por que ele deve ser celebrado. Diz assim a Escritura: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. O Senhor está ensinando a Moisés e ao seu povo como é que funciona uma vida de relacionamento com Ele. O que é que caracteriza esse relacionamento com Ele, com o Senhor? Eu não sei se os irmãos já se perguntaram, mas talvez, se não, creio que seria uma boa. Por que nós cultuamos dominicalmente ao Senhor? Será que não seria talvez mais interessante um culto anual? Será que não seria algo mais interessante um culto com um espaçar de tempo maior? Será que não nos traria muito mais interesse para estar nesse culto do que o simples exercício devocional todas as semanas? A resposta é não.
não será mais interessante, não será mais estimulante, não será mais atrativo tal coisa, porque o culto não é estabelecido para nós e nem por nós. O culto é estabelecido pelo Senhor e para o próprio Senhor. O verso de número 3 é o verso que marca o chamado. Observem comigo que o Senhor chama Moisés e diz a Moisés: agora diz ao povo o que é que nós viveremos juntos. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Moisés e a cada um de nós, assim como disse aquelas pessoas, sabe o que é que acontece depois da libertação do pecado? Então você é tirado do pecado, você é estimulado a viver em comunhão comigo, e enquanto você vive em comunhão comigo, você é também ensinado a esperar pela glória que eu lhe darei na vida por vir. É isso o que o Senhor está dizendo, em outras palavras, ao seu servo Moisés. Então fala ao povo de Israel, e então o Senhor diz os termos do culto. No verso 4, vocês lembram do que eu fiz aos egípcios? Vocês lembram do que eu fiz a eles? Vocês lembram de como eu vos tirei de lá? De como eu vos cheguei a mim mesmo? Então o Senhor está ensinando que o culto é estabelecido por Ele e o culto é para Ele. É a celebração de um povo liberto que comunga, ou seja, que tem algo em comum, que compartilha, que tem comunhão com o seu libertador, com o seu resgatador. E por isso, os termos do culto, as palavras que norteiam o culto, todas elas começam como: vocês lembram o que eu fiz aos egípcios? É um sumário da obra da libertação, é um sumário da obra da libertação, da opressão causada pela escravidão do pecado. O Senhor está sumarizando a sua obra, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo: o culto é estabelecido nesses termos. Nos termos do meu trabalho em vos salvar, nos termos do meu trabalho em vos livrar, em vos tirar de debaixo da escravidão egípcia, no caso de Israel, e também no nosso caso, da escravidão do próprio pecado. Então, o culto é uma celebração entre amigos, entre pessoas que de fato se amam, sendo que um é o libertador, o outro é o que é libertado. Um é o que tem todo o poder, o outro é o que necessita, mas eles desfrutam de uma esfera, ou seja, de um ambiente de comunhão, onde de fato eles celebram aquilo que foi feito para a libertação e ao mesmo tempo eles celebram a própria salvação e a glória do libertador. O culto é isso. É o nosso encontro semanal com o nosso libertador, com o nosso noivo, aonde nós tributamos a Ele a nossa alegria e afeição pela sua obra já realizada em nossa vida, aonde nós o elogiamos pelos seus atributos e pelo seu poder manifestado, e aonde Ele, Deus, consola, conforta e nos anima, encorajando-nos a viver com Ele, olhando firmemente para a glória. Olhe como Deus descreve a nossa salvação. Ainda no verso 4. Então o Senhor disse o seguinte: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Como vos levei sobre asas de águia e como vos cheguei a mim. 3 coisas o Senhor menciona no verso de número 4, que de fato são os estágios da nossa peregrinação na terra, que envolve a sua obra de nos salvar, a sua obra de preservar-nos como salvo e a sua obra de nos introduzir na sua glória. Então, o Senhor disse assim: eu vos retirei do Egito, eu vos levantei e eu vos aproximei de mim mesmo.
Eu vos retirei, foi o que eu fiz aos egípcios, derrotando-os. Eu vos levantei, colocando-os sobre as asas da águia, e eu vos trouxe para mim mesmo, eu vos aproximei de mim mesmo. Todo mundo aqui já deve ter lido o filme, ou visto o filme, ou lido o livro lá do Tolkien, né? O Robert. Eu não sei se vocês já perceberam, mas ele não é ele é um gênio da escrita, mas tem uma cena no filme e também descrita no livro, que quando não havia mais nenhuma esperança para o grupo que pleiteava derrotar o dragão, quando eles estavam cercados por um bando de lobos que eram demônios e de goblins, e no final do dia o sol está se pondo e há apenas uma fresta de luz lá no final do horizonte. Então, de repente, a salvação chega para os heróis do filme. Como é que ela ocorre? Sobre as asas das águias. Essa imagem ele não criou na cabeça dele, porque o Senhor já descreveu esta cena na sua palavra, no texto que estamos lendo. A sua habilidade foi ler a palavra e perceber que há um escritor mais genioso, mais genial do que ele, o próprio Deus. E então ele trouxe a imagem para os seus livros. E é exatamente mais ou menos isso que Deus estava dizendo a Israel. Quando não havia mais esperança e o povo estava completamente cercado por demônios, quando as trevas estavam praticamente executando todo e qualquer tipo de manifestação de luz, quando só havia, na verdade, um pequeno feixe de luz lá no final do horizonte, então o Senhor salvou o seu povo, tirando-os do Egito, levantando-os e levando-os sobre asas de águia e os trazendo para Ele mesmo, para o próprio Senhor, e trazendo-os para Ele mesmo, para o próprio Senhor. Então, o culto, ele é nada mais do que uma celebração constante desse retirar-nos da escravidão, desse levantar-nos da parte de Deus sobre as asas da águia e desse aproximar-nos do próprio Deus, agora sãos e salvos, para celebrarmos a nossa vida com Ele, Deus, na pessoa de seu Filho. No final de sua vida, já falando agora para um povo que não havia visto nada destas coisas, Moisés repete esta mesma verdade em Deuteronômio, capítulo 32, os versos de 9 a 12, falando para a segunda geração dos israelitas. Então, ele disse assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, os lobos, os demônios. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou. Assim só o Senhor o guiou. E não havia com ele deuses estranhos. Já havia se dissipado toda aquela nuvem de trevas e já havia sido afastado toda aquela multidão de demônios. E só restava agora o Senhor e o seu povo. Então essa é uma figura belíssima da nossa salvação.
Essa é uma imagem que ilustra muito bem como dia após dia o Senhor, como a águia, executa os seus cuidados sobre o seu povo. E esse é o nosso chamado, o chamado para celebrarmos dominicalmente com o nosso Deus, para o cultuarmos dominicalmente e para recordarmos da obra da sua salvação. No verso 5, ainda dentro desse chamado, notem que o Senhor disse: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. No culto, nós então aprendemos a guardar e obedecer a palavra do Senhor. No culto, nós aprendemos a viver com esse Deus como o seu tesouro predileto. No culto, nós o celebramos como o nosso único possuidor. A expressão no verso de número 6, quando o Senhor disse: vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Notem que os sacerdotes não foram ainda estabelecidos aqui. Eles vão ser estabelecidos mais adiante. Mas a expressão reino de sacerdotes, ela remete ao Éden, quando o Senhor tinha, dentre toda a população da terra, um sacerdote e uma nação santa, Adão e Eva. E estes então, no jardim-templo que era o Éden, verdadeiramente consagrados para o Senhor, os serviam de todo o coração, até o dia então em que caíram, e então perderam este status glorioso e gracioso, não apenas de santidade perfeita e de justiça original, mas agora passaram a ficar poluídos pelo próprio pecado. Mas o que o Senhor está prometendo aqui é uma restauração. Ele está dizendo que uma vez pertencendo a Ele, na pessoa de seu Filho, vivendo pela fé, nós seremos uma nação santa, uma nação de sacerdotes, ou seja, uma nação de pessoas separadas, consagradas, que são completamente dele e que vivem para Ele. O texto não está falando de dons ou de habilidades extraordinárias que o Senhor nos dará. Não, o texto está falando de relacionamento. O texto está mostrando que dentre todos os homens na face da terra, aqueles que amam o Senhor, estes se relacionam com Ele de uma forma muito específica e particular. Se relacionam com Ele de uma forma santa. São separados pelo próprio Deus para o próprio Deus. Serão como Adão e como Eva antes da queda. Viverão e ouvirão a voz do Senhor, se relacionarão com o Senhor, sem terem medo do Senhor. Mas farão isso de uma forma intensa, farão isso de uma forma santa, o exaltarão por todos os dias da sua vida. Então, o texto nos ensina que a condição para isto é uma vida de fé. Obediência prescreve fé. É o que nós veremos na leitura do Evangelho de João, quando o Senhor, no capítulo 14, disse: os que me amam, guardam os meus mandamentos. Obediência envolve fé. O guardar da aliança envolve devoção, se entregar ao Senhor. E então, em contrapartida, o Senhor se relaciona conosco e nos diz: vocês serão o meu tesouro predileto. Dentre todos os povos da terra, dentre todos os homens da terra, vocês serão como o meu tesouro predileto. É exatamente por isso que o culto ocorre semanalmente, para comunicar ao mundo e para apontar ao mundo o tesouro predileto do Senhor, para mostrar aos homens, aos que creem, o relacionamento bendito, santo, consagrado que eles têm com o Senhor, para ensinar-lhes a viver com o Senhor. Por fim,
O texto também nos diz, a partir do verso de número 10, então, que o Senhor estabeleceu os termos do culto. Eu não vou tratar disso porque nós vamos examinar novamente esse texto quando formos para o capítulo seguinte, que é o 20, quando formos tratar sobre os 10 mandamentos. Apesar de ter dado o estudo lá no Catecismo Menor, mas nós veremos novamente os mandamentos aqui. Então, por fim, o Senhor agora ensina os termos do seu relacionamento com o povo. Notem que o Senhor diz o seguinte: ao terceiro dia nos encontraremos. Lembrem que quando o Senhor chama Moisés, é o primeiro dia do terceiro mês. E agora o Senhor diz, daqui 3 dias nos encontraremos aqui nesse mesmo lugar. O Senhor também estabelece a norma como esse encontro deverá ocorrer. O Senhor então disse que o povo não poderia subir ao monte. Moisés deveria então fazer um limite, no começo da montanha, e deveria anunciar ao povo que ninguém ultrapassasse aquele limite. Porque o Senhor não teria por inocente quem ultrapassasse aquele limite. Também o Senhor proibiu a curiosidade pecaminosa. Daí o verso 13 dizer: mão nenhuma tocará no monte. Então, mesmo que não ultrapassasse os limites, o povo não deveria tocar no monte. Lembrem-se que o Senhor está no alto da montanha, a montanha está pegando fogo, está tremendo, são relâmpagos, são trovões. Há uma fumaça que sobe que poderia ser vista de muito longe, há uma nuvem espessa e escura no alto do monte. Então o Senhor disse: bem-aventurado é aquele que vive pela fé, não aquele que vive pelo que vê. Então a mão não deve tocar no monte. Qualquer mão que tocar no monte, o dono da mão será morto, seja animal ou seja pessoa. E a sentença de morte será executada ou por apedrejamento ou ele será flechado. Mas ninguém deve tocar no monte. O Senhor também disse que quando o povo ouvisse o soar da buzina, deveriam vir ao seu encontro, deveriam ir ao encontro do Senhor. Ou seja, eles deveriam sair do acampamento, se dirigir até a montanha e contemplar, ainda que uma cena pavorosa, mas eles deveriam contemplar a manifestação daquele que os havia salvado. Notem que o Senhor também vai dizer no verso de número 15, falando aos homens: durante esses 3 dias não é para ter relação sexual. É uma forma de se consagrar por completo ao Senhor. E isso é válido tanto para os sacerdotes como para todos os homens que estavam no arraial. O texto também nos diz então que quando foi o terceiro dia, o dia já amanheceu de uma forma extremamente pavorosa. O povo foi acordado com a trombeta soando de uma forma extremamente alta, mas não tinha ninguém executando a trombeta. Certamente um anjo do Senhor a tocava do alto do monte. No verso 17, então, cumpria agora ao sacerdote, ao profeta Moisés, chamar o povo e tirá-los do seu lugar de descanso, lá do acampamento, e trazê-los ao monte, ao encontro de Deus, é o que diz o verso 17. E então o Senhor falava com Moisés, e Moisés respondia ao Senhor, e todo o povo assistia àquele momento, que era de fato um momento de grande pavor. Uma voz era ouvida de forma não apenas audível, mas inteligível, e Moisés respondia daqui de baixo e o Senhor falava, e então o pavor se dava tanto por essa cena como pelo monte que estava tremendo e o fogo que estava sobre o monte. O Senhor então marca os termos do seu culto. Os termos são esses: santidade. Ninguém pode se chegar a mim, porque eu sou santo. Por isso a necessidade de ritos simbólicos, até que o Espírito fosse dado em Cristo.
Ritos são feitos: lavar as vestes, não ter o contato sexual de marido e de esposa, não poder ultrapassar um limite feito por alguma coisa, ou pedras, ou uma marca no chão, não poder sequer tocar a terra do monte. Ela não tinha nenhum tipo de poder, não havia nada na terra, mas era a presença santificadora, era a majestade de Deus que estava sendo revelada naquele momento. A glória do Senhor naquele momento era de fato pavorosa para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo era esplêndido ver o Deus que ama pecadores. Então há uma mistura ali de uma santidade ardente, de uma glória pavorosa, de um Deus que é misericordioso, de uma graça salvífica e santificadora. Esse é o culto. O Senhor, então, estabelece santidade para o seu culto. Estabelece as normas: não faça isso, faça aquilo. Ao ouvir da trombeta, venham ao meu encontro, ouçam a minha voz. Vejam que eu falo pessoalmente com o meu profeta Moisés. O povo, então, estava sendo ensinado acerca do culto ao Senhor. Talvez, irmãos, você se pergunte por que Deus se preocupou tanto em ensinar sobre o culto na palavra e não deu uma regra, uma lista: não faça isso, faça aquilo, cante assim, leia assado. A razão é simples. Os homens, depois da queda, possuem uma tendência natural de quererem servir o Senhor segundo a sua imaginação. Essa é a nossa tendência. Foi assim com Caim. Ele julgou que um sacrifício era muito cruento. Um animal deveria morrer, o sangue fedorento que coalha no altar deveria ser oferecido. O sangue deveria ser queimado no fogo. Que aroma horrível! Então ele supôs que o verdor, a beleza vista nas cores das suas hortaliças, teria um aroma muito mais agradável. Os homens são tendentes a quererem cultuar o Senhor segundo as suas imaginações. Israel passou 430 anos vendo todo tipo de culto aos deuses pagãos, mas não viu o culto que era prestado ao Senhor. Eles viram pessoas adorando sapos, eles viram pessoas adorando rãs, eles viram pessoas nas suas angústias confiando suas dores a um boi, eles viram pessoas se entregando aos cuidados de uma estátua, eles viram pessoas sendo queimadas como oferta a um Deus que não existe, mas eles nunca viram o culto ao Senhor. O Senhor está então ensinando-os, tomando-os como criança pela mão, para ensinar a forma pela qual eles deveriam cultuá-lo e adorá-lo. Deus então está ensinando Israel acerca dessas coisas, e a nós também. Quantas vezes nós não já achamos o culto monótono? Mas se você for examinar a razão do nosso achismo, nós não estamos pensando em Deus, nós só estamos pensando em nós mesmos. Aquele ritmo que nos alegra, que nos faz balançar. Mas será que um ritmo poderia balançar o ser de Deus? Nós não pensamos nestas coisas. Será que uma parede pintada de outra cor não seria mais atraente? Atraente para quem? Para o Senhor ou para nós? Então as nossas imaginações, os nossos gostos, as boas intenções, elas também visitam a igreja. E por vezes nós queremos não cultuar o Senhor, mas nós queremos apresentar ao Senhor uma fórmula de culto que nos agrada, que nos enche, que nos completa. Por isso que o Senhor está ensinando o povo: não toque no monte, não deixe os animais soltos, os animais podem tocar no monte, se eles tocarem, eles também vão morrer.
Prenda-os. Santidade ao Senhor. Ele está então conduzindo o seu povo nessa forma que devem adorá-lo. Mas notem um detalhe muito interessante. No verso de número 9, o Senhor disse a Moisés da seguinte forma: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O culto, ele é uma atividade dialogal, de diálogo. Eu nunca tratei sobre isso até esse momento. Mas eu não sei se os irmãos já se perguntaram por que a nossa liturgia é contrária à maioria das liturgias que a gente encontra nas igrejas presbiterianas por aí fora. Eu vou falar só da nossa igreja. Porque o nosso culto, ele é dialogal. Um diálogo é o contrário de um monólogo. Um diálogo são quando duas pessoas conversam entre si. É por isso que a liturgia, desde a Reforma, ela é entendida como um diálogo. Então, por exemplo, nós chegamos na igreja e nós iniciamos o nosso culto orando ao Senhor. Em outros lugares, o pessoal começa com a leitura de um hino ou um cântico, não tem problema. Mas uma pessoa começa a falar. No nosso caso, somos nós. É como se nós disséssemos: bom dia, Senhor. Eu vim louvá-lo. E então Deus responde-nos pela sua palavra. É por isso que lemos um salmo, porque um salmo é um dos textos mais particulares que a Escritura tem, no sentido de contemplar nossas emoções, nossas experiências de vida. Quantas vezes nós não chegamos aqui na igreja quase que abandonando a fé, dadas as lutas da semana? Aí você lê um salmo e o Senhor fala no salmo dizendo: olhe, houve um tempo em que um irmão seu viveu uma angústia tão grande, que ele julgou que estava quase à beira da morte. Mas eu o socorri. E o final do salmo, que é o registro do final daquela angústia, o crente diz: agora eu te exalto, eu te louvo, agora eu sei que o Senhor socorre os vivos, agora eu sei que o Senhor ama o seu povo. E assim sucessivamente. E então, quando o Senhor nos fala, nós então, logo imediatamente, o respondemos com um cântico. E por que nós não cantamos? Seja feliz. Por que nós dizemos sempre: só a Deus a glória? Porque eu estou falando para Ele. Então nós cantamos um salmo, ou um texto da Escritura, ou um hino que registra a majestade do nosso Deus. É uma declaração de amor que nós prestamos ao Senhor, mas não dizendo: Senhor, nós te amamos apenas, mas nós dizemos: nós te amamos porque o Senhor é... E então uma descrição da pessoa, das obras, da majestade, dos atributos, do poder, de tudo. Aí Deus responde-nos novamente com um texto bíblico. E então o Senhor disse: olha, eu estou com você, você é meu filho, mas lembre-se, você ainda não foi aperfeiçoado. Você ainda é um pecador em processo de santificação. Você me ofendeu ao longo dessa semana ou hoje em alguma área da sua vida? O Senhor me ofendeu? Lembra do texto? Sereis minha propriedade se me obedecer ou guardar. Então Deus disse: teve algum mandamento, algum princípio, alguma norma bíblica que você não me obedeceu? Ao longo da semana ou hoje? Tem alguma coisa? Então você lê um texto. E nesse texto o que o Senhor está dizendo é: se examina. Como anda o guardar da minha aliança? Tem alguma coisa na sua vida que está te impedindo de guardar melhor a minha aliança? Sabe isso, sabe aquilo? Aí você lê o texto, é o Senhor te chamando à confissão. Depois você canta um cântico. E nesse cântico também é uma resposta nossa, dizendo: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por não me lançar fora, apesar da minha indignidade.
Muito obrigado por não me jogar fora do teu povo, mesmo eu não tendo condições de guardar a sua aliança completamente. Muito obrigado. O Senhor me permite suplicar perdão e misericórdia mais uma vez? É o nosso cântico. Aí você ora. É verdade, Senhor. Ontem eu pequei por isso, por aquilo. Sabe tal princípio? Eu não guardei aquele princípio. Aí no final o Senhor te responde com um texto que diz: o teu pecado foi pago. Essa é a declaração do perdão. É por isso que você tem uma declaração sempre apontando a misericórdia divina e a obra na cruz. Aí você responde mais uma vez e o seu cântico é: agora eu estou bem. Eu te louvo por ser gracioso comigo. O Senhor pode me instruir para a próxima semana que eu vou viver? Aí Deus nos fala pela sua palavra. Aí você tem toda a instrução semanal. E mais uma vez você responde com um cântico de exaltação a um professor eternamente paciente, que não se cansa de ensinar o seu povo. Aí você o louva. E nesse momento você ainda aproveita e faz algo. É por isso que eu vou ensinar também sobre isso. É por isso que nosso ofertório é depois da pregação, porque ele é uma demonstração de nossa gratidão pelo que recebemos. É uma dedicação ao Senhor. Então nós ofertamos e o Senhor nos despede com uma bênção. Então agora ele diz: pode ir em paz, porque a minha graça e a minha misericórdia estarão com você até o último dia sobre esta terra. E aí você vai embora. Vai embora. E vai servir o Senhor durante toda aquela semana, desejoso por novamente encontrar o seu noivo, o seu Senhor, e conversar de novo com Ele, dominicalmente. E aí, de tempos em tempos, no culto, temos os sacramentos. E sabe quando você faz algumas perguntas assim: Senhor, eu não consegui entender ainda como alguma coisa acontece, aí o Senhor dramatiza para nós como aquilo acontece. Seja pelo batismo ou pela ceia. E aí o Espírito ensina nos sacramentos o que eles significam. E vai, dia após dia, nos acrescentando com a sua graça bendita e o conhecimento salvífico. Bom, então agora nós já sabemos o que é o culto. É esse encontro que celebra esse momento com esse Deus bendito que nos salvou, que nos trouxe para perto de si. Eu quero finalizar fazendo uma aplicação final para nós. O Senhor nos ensinou, nos versos de 4 a 6, como se dar o processo de santificação pelo qual nós estamos sujeitos. Então, mesmo sendo salvos, mas o processo de santificação se dá com retirar, levantar, aproximar. Se você tivesse um triângulo, talvez eu não sei se um triângulo será a melhor imagem, mas a ideia é: tira, levanta, aproxima. É uma tríade de ação divina. E é assim que o Senhor usa para nos santificar. Então, quando nós passamos por situações aflitivas na vida, enfrentamos sofrimentos, situações de crise, e essa semana eu estudei um pouquinho sobre situação de crise, então, você percebe como Deus age na vida do seu povo. Qualquer crise que seja, desde a morte de alguém amado até a perda de uma coisa extremamente necessária, o Senhor vai ministrar ao coração o seu consolo para tirar da crise.
Depois o Senhor vai ensinar sobre como viver com Ele, sem aquela pessoa ou sem aquela coisa que nós perdemos. É quando Ele nos coloca sob as asas da águia. E Ele vai nos aproximar dEle, que é exatamente essa nova etapa de vida com o Senhor, em contentamento e contemplando pela fé a nossa glorificação, o reino por vir. É exatamente isso que o Senhor faz conosco. E é exatamente isso que eu e você também devemos esperar. Que o Senhor nos tire, nos eleve ou nos levante e nos aproxime dele. Então, se você passa por alguma luta, esse é o processo. Mas é o processo. Então, não queira ser levantado sem primeiro ser retirado. Tem todo esse processo, porque tudo isso visa nossa edificação e a glória do nome do Senhor. Faça uso desse instrumento, daquilo que você leu aqui em Êxodo 19. E eu creio que o Senhor operará poderosamente na sua vida.